começar mais um Talk Show e hoje temos um episódio muito especial, temos uma convidada muito especial. Maria, muito obrigado por estar presente. E Maria, hoje vamos responder a um pouco das questões que foram colocadas aqui e não há ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o nosso pastor Paulo Ferreira. Por favor, pastor, pode vir. Bela manhã. Tudo bem, pastor? Maravilhoso. Obrigado pelo convite. Está com ar cansado. Os anos vão pesando. Já são muitos anos. O branco não me fica bem. Acho que pareço um pouco mais gordo. Não. Ainda te faltam uns quilos para chegar ao teu pai. Eu, para ser consagrado, precisava de mais quantos quilos? Estou aí a 10 quilos de ser consagrado. Exato. Estou quase, já faltou mais. Então, hoje temos uma programação especial, temos um talk show especial. E nada como começarmos pelo início. Temos a presença de Maria. Eu gostava, pastor, que começasse por falar um pouco sobre o nascimento e a vida de Jesus, para quem está presente também conhecer um pouquinho mais sobre a história. Sem dúvida que o nascimento de Jesus foi um marco na história da humanidade. Daí se dar o antes e o depois de Cristo. Jesus nasceu por volta do ano 4 antes de Cristo, não é? Vamos lá, assim podia dizer, o 3, 4 anos antes. E Jesus viveu durante mais ou menos 33 anos. E durante a sua história, durante o seu nascimento, que foi um nascimento normal, no entanto, uma concepção sobrenatural. Jesus não veio como nós, foi o Pai, foi Deus, através da obra do Espírito Santo, que engravidou Maria e, com revelação, ela fez tudo conforme o anjo lhe ensinou. E foi tão tremendo, tão maravilhoso, que ninguém deu por ela. Ninguém deu que o seu nascimento seria algo tão especial, a não ser os que caminhavam, os pastores, como também os magos, que demoraram mais ou menos 2 anos a chegar a Jesus para presenteá-lo com ouro, incenso e mirra. Então o seu nascimento foi fantástico. Claro, a sua obra, a sua vida já é diferente. Embora ninguém no mundo, exceptuando um resumo de pessoas muito pequeno, soube realmente de como foi o nascimento de Jesus. O tempo passa e nós temos o acontecimento. Em primeiro lugar, Maria passou mais de 2000 anos. Está aqui uma casa cheia de pessoas que seguem o teu filho. Okay? Todas estas pessoas são seguidores de Jesus, mas o verdadeiro legado começa após a sua morte. O que é que impactou a sua morte e até aos dias de hoje, pastor, o que é que trouxe-nos? Sim, a morte foi o início da igreja, do começo do cristianismo, dos seguidores, mas, no entanto, a sua vida foi a causa, aqueles 3 anos de ministério foram realmente anos que fizeram a diferença. Embora Jesus até aos 30 anos tenha tido uma vida normal, acreditamos que ele brincou como qualquer criança. Aos 12 anos sabemos que ele tinha uma grande vontade de aprender sobre a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus cresceu em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens, mas a sua vida durante os 3 anos foi o ensino de como nós devemos viver hoje, após a sua morte. E é interessante nós percebermos que Jesus, na sua vida, a tal como pudemos ver, ele salvou vidas, ele ressuscitou mortos, ele curou pessoas, ele trouxe a mensagem do reino, a mensagem de esperança para a humanidade, que ainda hoje, 2000 anos depois, podemos ver a obra dele, que foi feita em mim, foi feita em muitas vidas e continua a fazer, como mais à frente iremos partilhar. Mas a sua morte foi o início do que chamamos hoje igreja, não é? É o legado que ele deixou para nós. Os apóstolos, eles realmente caminharam
em função de todos os ensinos, em função do que aprenderam, mas também em função de algo grandioso que foi a sua ressurreição. Porque Jesus morrendo pagou o preço dos nossos pecados, de acordo com o que a Bíblia ensina, mas ressuscitando, ele mostrou que o pagamento foi aceito e que nós temos a condição de viver uma vida eterna com ele. Portanto, a sua vida e morte garante-nos toda a salvação e toda a esperança. Muito bem. Há uma frase que eu acho muito interessante, que é, só eu encontrar no texto e eu digo, não tem problema, está aqui. Podem-nos matar, mas não nos podem causar o verdadeiro dano. Quem disse foi Justino. Quem foi Justino e o impacto que Justino trouxe até aos nossos dias? O Justino Mártir, chamado assim, e conhecido assim, ele era um apaixonado pela filosofia estoica, de Aristóteles como de Pitágoras. Contudo, no segundo século, logo no início que ele nasce, porque tanto que a grande expansão da Igreja até ao fim do primeiro século andou pela Ásia, chegou à África, chegou aqui perto, a Espanha. São Tiago, por exemplo, onde é hoje Santiago de Compostela, foi lá encontrado o sepulcro de Tiago. Também o apóstolo Paulo, segundo consta, também chegou aqui à Península Ibérica. Mas Justino Mártir, ele foi o homem que deixou essa frase: podem-nos matar, mas não podem causar verdadeiro dano. E ele tem uma história gira, porque a filosofia estoica, ela tem como base uma apetência ao não exagerar o nosso prazer na vida, dos prazeres. Ou seja, hoje podíamos chamar vícios, podíamos chamar coisas supérfluas, e ele, ao encontrar o cristianismo através de um idoso, quando ele caminhava no Mediterrâneo, junto às margens do Mediterrâneo, um idoso cristão falou-lhe do amor de Jesus, falou-lhe daquilo que era a obra de Cristo, e ele converte-se ao cristianismo. Justino, ele é alguém muito importante na obra contra as heresias de Irineu, por exemplo, que apresentou o padrão da teologia da Igreja. Toda a verdade, dizia ele, que precisamos estar na Bíblia. E são contemporâneos, são pessoas que vivem uma época em que realmente o cristianismo era muito perseguido. A gente não falou, mas só para perceberem, o cristianismo foi fundado debaixo de perseguição. Certo. Nero, ele fez barbaridades incríveis. Tito conseguiu destruir Jerusalém, a queda do templo, a diáspora de todos os judeus que nós hoje temos em foco bastante conhecidos. Eles se espalharam pelo mundo por causa das perseguições, mas o primeiro e o segundo século também foram séculos horríveis, até o quarto século. Mas o que é incrível, não é? É que houve, ao longo de toda esta época, Tertuliano, um dos também os pais da Igreja, declara que o sangue dos mártires era a semente da Igreja. E é interessante nós percebermos que o cristianismo era a mensagem do amor, da esperança, mas que era rejeitada. Tal como hoje. Hoje ensina-se no mundo, parece que ser cristão, ou para sermos certos, temos que ser radicais, mas o cristianismo não é radical, o cristianismo é o amor. É seguir Jesus pelo amor, é perdoar quem nos ofende. E isso é uma mensagem que não foi bem entendida e houve uma enorme perseguição. Como pode ver, Maria, ainda estamos no início e Jesus já tinha feito um impacto enorme, mas há uma conversão que para mim também é muito importante se falar, que é a conversão de Agostinho, que foi uma grande mudança no seu tempo e também foi um dos grandes disso. Agostinho de Hipópena, ele é um filósofo e teólogo, teve um papel significativo na história da humanidade, do cristianismo neste caso. Sua conversão ao cristianismo lá no ano 380, entre 380 e 390, dizem que foi em 386, ele tornou-se um prolífero escritor e defensor da fé cristã, abordando questões teológicas, filosóficas, obras como confissões, coisas que estão ao alcance de todos nós podemos adquirir. Eu não sei se Maria sabe, mas ele escreveu A Cidade de Deus. No século V, ele veio trazer uma obra de 22 volumes incrível, que foi A Cidade de Deus, e ele partilhava sobre um acontecimento de Roma,
Roma caiu, Roma foi destruída pelos bárbaros no quinto século, peço desculpa, e aquele acontecimento ele escreveu no seu primeiro volume da Cidade de Deus, nunca em tal se ouviu que os bárbaros tivessem respeito pelos seguidores de Cristo, pela fé cristã. Nome. Bárbaro não influencia. E nunca, exatamente, nunca na história os bárbaros tiveram respeito pelos templos, pelos lugares de culto. Mas quando Roma foi destruída no quinto século, toda incendiada porque era considerada a cidade santa, porque Jerusalém tinha caído, certo. Jerusalém estava destruída e ali se levantou o papado, levantou-se o sistema católico apostólico romano e Agostinho, ele escreve que e chorava com lágrimas, dizendo que nunca se ouviu como é possível que os bárbaros tivessem compaixão de quem estava nos templos. E todo o povo que estava no templo, fosse crente ou não, eles não mataram. Uau. Isto é histórico, isto é interessante. Maria, eu imagino que o seu coração esteja acelerado neste momento, mas o tempo vai passando e a palavra de Cristo cada vez vai aumentando mais. Quando chegamos à Idade Média, que é 70, 80 anos hoje em dia a Idade Média já é um bocadinho mais alta, não. Não essa Idade Média é outra. É outra Idade Média, desculpa. Então é isso, enganei-me, não é a Idade Média. Quando chegamos à Idade Média também houve um grande impacto de Jesus nas vidas de toda a gente. Sim, a Idade Média centra-se no 5º a 15º século da nossa era cristã. O cristianismo se tornou a religião dominante a partir da conversão de Constantino, pseudo-conversão, porque tiraram os deuses para colocar os apóstolos como santos e não deixaram de ser santos, mas houve uma alteração. E as pessoas começaram ali, a igreja começou a ser ser cristão começou a ser algo de luxo, era elite, era bom, não havia perseguição. E daí começaram os concílios, a partir do Niceia e outros, e veio também o primeiro Papa, a instituição do papado, e a igreja, a partir dali a igreja cristã, conhecida, ela não só... Ela cresceu em elegância, em aceitação, em respeito, que se tornou o segundo braço do mundo. O primeiro era o clero, ou melhor, podia ser o rei, não é? O segundo era o clero. Nada acontecia sem a aprovação dos dois lados. No entanto, a igreja começou a ter desvios doutrinários bastante graves. E isso fez com que o mundo cristão perdesse a essência do verdadeiro cristianismo. A igreja começa a criar heresias, a apodrecer com o facto da Bíblia, os pergaminhos serem retirados do povo, que isso começou a acontecer, ou também foi retirado o conhecimento da verdade que liberta, do Evangelho. E isso durou até aos nossos dias. Nós, sei lá, ora estamos no ano 2023, mas em 1900 e troca o passo, é bem para a frente, mais de metade do século passado, a missa era dada em latim. Ninguém entendia nem português, quanto mais latim. Não é? Porque a Bíblia foi retirada do povo. E esta situação criou grandes desvios doutrinários do próprio cristianismo. Daí a igreja perder a sua essência. Mas ganhou a força houve a Inquisição, a luta, todos tinham que ser cristãos. O que era um livre-arbítrio, o que era o direito à escolha, passou a ser quase uma obrigação, não é? Pastor, o tempo vai passando, chegamos ao século XVI e chegamos a um momento muito importante que foi a Reforma Protestante, em que houve uma pessoa, que foi Martinho Lutero, que se converteu, que era um monge e professor. Conte-me um pouquinho da história dele, do impacto que ele teve na sociedade a partir deste tempo. A Reforma Protestante centra-se em mais ou menos 1517 com Lutero. Porquê? Lutero é o tal que encontra uma Bíblia, descobre os pergaminhos, descobre a verdade do Evangelho e descobre também que o catolicismo estava completamente desviado dos princípios reais. E ele tenta reformar a igreja. Por isso que ele é chamado reformador. Ele não tenta uma nova igreja. Ele tenta reformar a própria igreja na Alemanha. E é interessante que ele cria as 95 teses,
onde ele também é contra o levantamento das ofertas. Por exemplo, comprava-se a salvação com dinheiro. As pessoas pecavam, mas depois pagavam. E isso para criar... pronto, não vale a pena aqui falar muito da história agora, mas essas indulgências, toda esta compra da salvação, Lutero foi contra, e as 95 teses que ele cria, que ele apresenta, geram uma nova reforma. Ao ler a Bíblia, ao encontrar a verdade, ele também altera bastante a situação. Mas não é só Martinho Lutero que se torna um reformador ou que gera uma nova onda. É também, por exemplo, Calvino. Há muitos, nem vale a pena aqui agora mencionar. Mas a verdade do Evangelho, quando começa a ser descoberta, começa a ser... Por exemplo, já João Calvino, só esta nota, ele não quis reformar a Igreja Católica, ele quis criar uma nova igreja. Porque ele entendia que não dava para reformar, não dava para curar, parece que tinha que fazer algo novo. E assim foi. E é interessante também, depois no século XV, com o nascimento da primeira Bíblia impressa em Gutenberg, na Alemanha, ali nasce mais facilidade de conhecer as Escrituras. A Bíblia fez num volume só. E foi interessante. E hoje temos a Bíblia na nossa mão de uma forma muito simples, digital, através, não sei se Maria sabe, mas hoje temos a Bíblia de toda a maneira e feitio, não é? Num pequeno telemóvel, num livro como eu tenho ali, e assim a Bíblia começa a ser divulgada, que chega aos nossos dias, claro. Pastor, estamos a terminar e eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os que estão presentes, todos os que nos podem ver online, que hoje em dia, com a tecnologia, toda esta pregação vai ser espalhada por todos os cantos e, passado tantos anos, quero que deixe uma palavra sobre Jesus e se faz favor. Nunca, em tempo algum, na história da humanidade, o cristianismo foi tão divulgado como no século XXI. Eu não sei se nós temos noção... e nós estamos a falar para a Maria, porque ela tem estado com o Pai, não é? Tem estado com Deus. Segundo a Bíblia, os mortos não voltam à Terra, não têm acesso a ver-nos. Maria não sabe o que está a acontecer. Exato. E nós queremos que ela entenda, mas brincando um bocado com as palavras e com a situação, mas há uma coisa que não é brincadeira. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Reino, nunca foi tão divulgada como nos nossos dias. Note que a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Diz-se isto 600 anos antes de Cristo, está escrito. E é verdade que nunca no mundo o Evangelho, através dos mídias, através da internet, de todos os meios e mais alguns, o Evangelho tem chegado a todo lado. Até nos países proibidos, não é? O Evangelho chega de alguma maneira, ou por via da guerra, ou por via da fome, por via da catástrofe. O Evangelho está a ser difundido pelo mundo e a terra se está a encher do conhecimento de Deus. Isto não significa que as pessoas conhecerão, ou quererão, melhor dito, Jesus. Porque, por exemplo, quando Jesus subiu ao céu, após a sua morte e ressurreição, ele diz: eis que vos dou poder para seres minha, eu vos encherei do Espírito Santo para seres minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia, até aos confins da terra. E a mensagem do reino tem sido ministrada pelo mundo. E nós acreditamos piamente que a mensagem que Jesus deu há 2000 anos, ela tem precisamente o mesmo poder nos nossos dias. Há 2000 anos Jesus curava pessoas dos seus corpos físicos. Quantos testemunhos nós temos no mundo de pessoas que hoje têm sido curadas das suas enfermidades? Há 2000 anos Jesus trazia esperança às prostitutas, às pessoas erradas, aos homicidas. Vejam, na cruz Jesus salvou um homem, um assassino, um homicida. Hoje Jesus continua a salvar qualquer tipo de pessoa. Não importa o seu estado social, não importa o seu passado, importa se ela quer ver Jesus, quer reconhecer Jesus, quer recebê-lo como Salvador e quer se arrepender dos seus pecados. E esta é a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Hoje o Evangelho, com a Bíblia, com acesso a todos nós, ela continua a ter um impacto fantástico na vida do homem. Basta o homem vir a Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher fantástica. Às vezes parece que os evangélicos não amam Maria, mas é errado. Os evangélicos amam Maria, também amam o apóstolo Paulo, também amam qualquer outro apóstolo. Porquê? Porque eles são relevantes para a nossa vida. Maria foi um exemplo de mulher, um exemplo de serva, uma mulher que lutou para viver em santidade. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a igreja dos nossos dias, 20 séculos depois, ela precisa de ter a mesma mensagem de amor, de esperança, de perdão, do reconhecimento de quem é Jesus, de reconhecer que a sua palavra é a base da nossa salvação, é a base da nossa conduta, é a base para nós nos guiarmos, e sem isso não há como alcançar a vida eterna. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. É necessário crer, é necessário receber. Então, o Evangelho, a mensagem de Cristo, ela é absolutamente atualizada. Está atual para todos. Hoje nós temos que olhar para o mundo e para as pessoas sem olharmos para elas achando que nós somos mais do que elas só porque elas não seguem Cristo. Nós temos que olhar para as pessoas com amor e dar-lhes a mensagem gratuita para que elas possam ter o seu momento de reflexão e receber Jesus. Na cruz, eu creio que o pecador, aquele bandido que estava a ser morto, ele demorou algum tempo por cair nele para ver quem era Jesus. Ele, depois de estar na cruz, enquanto na cruz, ele também blasfemou de Jesus na sua presença. Mas passado algum tempo ele caiu nele. E ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu a sua necessidade de Jesus. E ele clamou a Jesus por misericórdia. E Jesus disse-lhe, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não porque ele merecesse ser salvo, tal como eu, como tu, como nenhum de nós merece. Mas porque ele reconheceu quem era Jesus. Reconheceu a sua necessidade de Jesus. E entregou a sua vida e pediu misericórdia a ele. E é o mesmo que Deus faz nos nossos dias. Ele hoje quer que cada um de nós reconheça quem somos, reconheça quem Ele é e reconheça que a nossa esperança está em recebê-lo como Senhor e Salvador. Amém. Vou pedir a todos que se levantem, vamos terminar o nosso talk show. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Gosto. Maria. Maria, muito gosto. Vamos terminar com música.